instrutores da primeira série, né, que estão aqui presentes, né? Então, muito obrigado por vocês. Hoje, a nossa palestra é sobre Frei Luís. Frei Luís, o lírio do vale. Esse é o tema. Frei Luís, o lírio do vale, né? E lírio porque Frei Luís gostava muito dessa flor, lírio, né? Então, colocado num dos livros de Rocha Lima tem escrito lírio do vale, né? E para falar sobre Frei Luís, nós temos o irmão Carlos, que está aqui ao nosso lado. O Carlos é instrutor lá do Serviço de Orientação Mediúnica. Então, Carlos, fique à vontade. Que os bons espíritos lhe acompanhem e lhe inspirem. Uma boa palestra. Assim seja. Bom dia, minhas queridas amigas, amigos que se encontram no Lar de Frei Luís. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos falar sobre esse espírito de escola, Frei Luís, que vem da Alemanha, deixando o seu país, deixando seus entes queridos e principalmente a sua mãe, para transportar em seu coração a árvore da caridade e aqui chegando, plantá-la, cuidar dela, que até hoje ela está dando bons frutos. Mas antes de falarmos sobre a vida de Frei Luís, é necessário que nós entendamos o contexto por qual se passava a Alemanha naquela época. Sob o comando de Otto von Bismarck, a Alemanha estava passando por um processo de unificação, aonde, através do seu lema do ferro e fogo, ele impunha à população uma disciplina muito rígida para que, no seu ponto de vista, se o povo fosse um povo forte e disciplinado, eles teriam um Estado forte e assim a Alemanha poderia se sobressair perante os outros países europeus. E ele também percebe que a Igreja Católica vai ganhando um grande poder e isso para ele é uma ameaça. Então ele vai restringir os limites da Igreja Católica, obrigando a Igreja Católica, toda vez que houvesse uma celebração, a ter notificação dele, ter autorização dele para a realização, e mesmo assim, essa realização teria que ser feita de portas abertas. Mas naquela manhã do dia 29 de junho, Hermano Henrique, junto com sua esposa Maria, sua filha Gertrude e os demais colonos, se encontravam dentro da igreja. Se aproximando da igreja, um grupamento de oficiais, de soldados alemães, eles percebem que a igreja estava de portas fechadas. O oficial desce, bate a porta e exige que a porta fosse aberta para que se mostrasse aquela autorização. Os colonos correm em direção à porta, escoram a porta, enquanto o padre ordena que as crianças, os adolescentes, mulheres e idosos saíssem de dentro da igreja, fossem para a cripta, da cripta para as catacumbas e das catacumbas ganhassem o cemitério e ali perto tinha a floresta e por ali eles podiam escapar dos soldados de Bismarck, né? Mas ao sentir que estava havendo uma resistência, o oficial ordena que se abrisse fogo. Então, naquele momento, o padre, ele pede para que aqueles colonos saíssem e também fugissem. E os soldados, ao perceberem que a porta tinha menos resistência, eles conseguem invadir, prendem um padre e prendem um grupo de colonos. Hermano, junto com outra parte de colonos, consegue fugir, vão para a cripta, da cripta para as catacumbas e alcançam o cemitério. E lá eles ficam escondidos, observando tudo o que estava acontecendo. Mas só que Maria, sua esposa, que estava grávida, lhe informa que a bolsa havia rompido. O que o hermano faz? O hermano pega a Maria e volta rapidamente para dentro da igreja, com ela no colo, junto com sua filha Gertrude e junto com os outros colonos. Ao chegarem lá, eles percebem, né, que não havia mais soldado nenhum, mas que também todas as suas carroças haviam sido destruídas pelos soldados. E o que fazer, né? Então não tinha jeito, a criança teria que nascer ali na igreja. Até que em um certo momento, eles escutam um barulho de uma charrete, um comando de parar, e quando eles vão às portas, eles percebem que era um velhinho. E o velhinho chega para eles e fala: eu estou aqui para ajudá-los. Hermano pega a Maria no colo, coloca a Maria na charrete, Gertrude entra na charrete junto com as outras colonas, e eles vão para a casa de Hermano.
Ao chegar lá, Maria é levada para dentro e Gertrude fica ali no caminho, acenando para aquele velhinho pela atitude tão gratificante. Mas só que Gertrude chama sua amiga Catarina e fala para Catarina: Catarina, olha para o chão, vê se você está vendo alguma coisa de diferente. E Catarina olha para aquele chão cheio de lama, né? E fala assim: olha, Gertrude, a única coisa que eu estou vendo é que você está estragando seus sapatos no meio dessa lama. Você não está vendo mais nada? E Catarina fala: não, Gertrude, não estou vendo mais nada. Então você também não está vendo nem as rodas da carroça e muito menos o casco dos cavalos? Ela não tem isso. Então, significa o quê? A espiritualidade ajudando a Frei Luís, né? Logo no seu nascimento, não havia nem marcas da carroça, nem marca dos cavalos, e quando elas levantam a cabeça, o velhinho havia sumido na estrada. Mas a vida de Frei Luís, né, começa complicada. A sua mãe, Maria, que tinha a presciência, ela observa o seu marido e vê que ele sofre um acidente e acaba desencarnando. E ele vai pedir para ele que ele não vá para a reunião, mas todo homem é meio teimoso, ele acaba indo para a reunião e acaba desencarnando. O que acontece? Maria tem que ficar tomando conta dos negócios, enquanto Gertrude vai tomar conta de Teodoro, né? Então, no dia 29 de junho, nasce o nosso querido Teodoro Hermano Henrique Reik, filho de Hermano Reik e de Maria Reik, na cidade de Westfália, na Alemanha, no vilarejo de Marienfeld, que significa Campos de Maria. Bom, as pessoas falavam que Gertrude era má com Teodoro. Ela não era má, né? Ela simplesmente obedecia ali o regulamento imposto por Bismarck, onde a disciplina e o rigor eram severos. Então, ela, como responsável pela casa e pela educação de Teodoro, ela tinha que colocar esse rigor. Mas Teodoro não vai sofrer apenas o rigor dentro da sua casa. No ambiente escolar também acontecia isso, aonde eles aprendiam as disciplinas e no intervalo os professores separavam os alunos mais fortes dos alunos mais fracos. Onde os mais fortes seriam os alemães e os mais fracos seriam os franceses. Por quê? Porque Bismarck ele vence a França quando ele era chanceler prussiano, ganhando a aderência dos outros estados para a unificação da Alemanha. Mas só que Teodoro ele era muito fraco e Teodoro não gostava de violência. Então o que ele fazia? Ele procurava sempre sair, sempre se esconder. Ora ele era pego pelos professores e era castigado, e ora os professores colocavam ele de volta na batalha. E o que acontecia? Ele apanhava, porque ele não gostava de bater. Então ele só se defendia, e não foram poucas as vezes em que ele chega em casa em que Maria tinha que fazer ali os curativos nele. E aí nós podemos observar que Teodoro, na sua infância, já demonstra os amores para os animais, tal como nosso querido Francisco de Assis. E aí Teodoro tinha um cachorro, um caramelo dele, né, que se chamava Fred. Então Gertrude ia lá, dava banho no Teodoro, arrumava a roupa do Teodoro, e Teodoro, quando via o Fred, ia brincar com o Fred. Então brincava com o Fred na terra, na grama, na lama, e Gertrude, quando via aquilo, né, ficava chateada, pegava o Teodoro, levava o Teodoro para dentro de casa, dava-lhe um corretivo e o botava de castigo, né? Mas teve um dia também interessante em que Teodoro some. Gertrude, preocupada, porque ela era responsável por Teodoro, onde estava Teodoro? Teodoro sumiu. Então ela chama sua mãe, chama os colonos e todos procurando por Teodoro, e acham Teodoro. Teodoro simplesmente estava dormindo na casa do Fred, abraçadinho com ele. Um outro animal que vai marcar a vida de Teodoro é a vaca pintada. A sua mãe tem uma presciência de que se a vaca acabava se enforcando, e ela avisa ao administrador do curral para subir mais a corda, para evitar o ar. Mas não se sabe como essa vaca acaba se enforcando. Teodoro, ao saber da notícia da morte da vaca, ele entra numa depressão, ele deixa de comer e ele fica muito doente. Um outro animal que vai marcar a vida de Teodoro é o mastife, né? É um cão que, segundo Gertrude, assustava até uma penada. Era um cão de um grande porte, que foi adquirido pela sua mãe, porque as pessoas estavam indo lá para poder roubar os colonos. Então, Gertrude, muito esperta, ela, quando saía para namorar, ela, Catarina, com seus 2 futuros maridos, Maria mandava Teodoro atrás para tomar conta. O que ela fazia? Ela passava a mão na corrente e levava o mastife junto, e botava o mastife entre o grupo
e Teodoro. E Teodoro morria de medo desse cachorro. Então, o que Teodoro fazia? Ficava à distância. Então, ela virava para Teodoro, malandramente, e falava: olha, Teodoro, faz o seguinte, vai lá brincar com as borboletas, que eu não vou falar nada para minha mãe. E Teodoro ia, ele adorava as borboletas também. Por quê? Porque ele dizia que as borboletas tinham suas asas pintadas pela mão de Deus. E Teodoro vai apresentar já seus primeiros sinais de caridade. Ele estava ali brincando na neve com seus amigos, ele observa a aproximação de uma senhora com seu filho, ele observa que eram duas pessoas muito pobres, duas pessoas que estavam passando fome, e que o cobertor mal cabia para uma pessoa. E ali a hora vai passando, a hora da ceia vai se aproximando, e Teodoro convida mãe e filho para poder cear com a família Henrique. Mas o tempo vai avançando, Teodoro vai avançando na idade, e Teodoro tem que trabalhar. Então Maria coloca Teodoro para trabalhar na empresa, para descarregar as mercadorias. Mas Teodoro ainda apresenta um corpo frágil, ele não aguenta descarregar as mercadorias. Então o que ela faz? Ela coloca ele para atender os clientes, mas ele é muito tímido, ele não se sai bem. Então sua mãe leva ele para trabalhar no restaurante da sua tia, né? E ali, trabalhando com atendente, no meio daquelas atendentes alemãs, bonitas, folgosas, com aqueles vestidos que chamavam a atenção dos homens, e os homens mexiam com elas, ele se sentia inibido. Ele comunica isso à sua tia e vai trabalhar como caixa, onde desempenha uma função excelente. E o que Teodoro fazia depois do expediente? Para onde que Teodoro iria quando acabava o expediente? Ele ia para a igreja. Lá ele sentava com o padre e conversava com o padre sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento, conversava com o padre sobre São Francisco de Assis, sobre Santo Antônio, e num certo dia ele expõe para o padre que ele tinha vontade de seguir a vida religiosa. E o padre fala para ele: Teodoro, você é o único homem da família, você tem que assumir os negócios da família, então você tem que comunicar à sua mãe e sua mãe tem que autorizar. E assim Teodoro faz. Teodoro, um belo dia, chama a mãe dele para conversar e expõe tudo isso para a mãe dele. A mãe dele fica nervosa, fica chateada, porque, afinal de contas, os negócios da família se interromperiam ali, né? Não tinha mais nenhum homem para dar sequência aos negócios. Ela fica muito nervosa com ele, briga com ele, entra num estado de choro, mas toda mãe sensível, ela percebe que a vocação de Teodoro realmente era a religiosa. Ela sente no coração de Teodoro o amor pela religião. E Teodoro assim faz. Ele vai se matricular no Colégio Seraf de Heileveld, na Holanda. Lá ele vai estudar, vai se destacar, vai ser um dos melhores alunos e vai receber o nome de Frater Aloysius. E aí ele traduz para o nome de Frei Luís. E aí começa a vida desse servo humilde. Bom, mas naquela época, o líder da ordem franciscana dos menores, localizado em Roma, ele recebe um relatório em que as duas províncias franciscanas no Brasil estavam prestes a fechar a porta. Então ele chama Frei Cirico e fala para Frei Cirico: olha, organiza um grupo de franciscanos, leve-os para o Brasil para que eles possam salvar essas duas províncias. E Frei Cirico não pensa duas vezes. Entre os franciscanos escolhidos estava Frei Luís. Então eles vêm para o Brasil, né? Eles vão para Recife. De Recife um grupo fica e depois esse grupo segue para Salvador, lá na Bahia. E aí eles vão se hospedar no convento de São Francisco de Assis. Mas como hoje as nossas condições sanitárias são complicadas, imagine naquela época, né? Eram mais complicadas ainda. Então um grupo de franciscanos adquirem a febre amarela, um determinado número acaba desencarnando e Frei Cirico fica com medo de Frei Luís desencarnar, porque ele fica muito doente. Mas Frei Luís, ele ganha uma sobrevida, melhora da febre amarela. Mais um pouquinho lá na frente, Frei Cirico, o Frei Luís, ele adquire o beriberi, que é uma doença por causa da falta de vitamina B1. Então Frei Luís fica doente, né? E Frei Cirico mais uma vez fica com medo de perder Frei Luís, porque era uma pessoa muito querida entre eles. E mais uma vez Frei Luís adquire uma sobrevida. E mais lá na frente, Frei Luís adquire a tuberculose, seguida da tosse com sangue. Ele fica mais debilitado ainda. E mais uma vez ele consegue se recuperar. E aí, quando eles estão lá no convento,
quando o Frei Cirico pede para que Frei Luís ficasse no pomar, respirando aquele oxigênio mais puro, refletindo um pouquinho, e Frei Luís lá estava, refletindo sobre a vida dele, né? Se teria valido a pena ter deixado tudo para seguir a vocação dele. E aí aparece um velhinho, e o velhinho fala para ele: olha, Frei Luís, não fique assim, não fique triste, eu trouxe aqui um medicamento, se você tomar ele todo de um gole, você vai se sentir bem. Então Frei Luís, envolvido por todo esse magnetismo do velhinho, ele pega aquele frasco e toma de um gole só, e fica ali esperando um pouquinho, e começa a se sentir melhor. Quando o Frei Luís levanta a cabeça para agradecer, cadê o velhinho? Havia sumido. Então Frei Luís vai para o convento, conversa com o irmão, conversa com o segundo, conversa com o terceiro, conversa com o porteiro, e ninguém tinha visto velhinho nenhum. E eles começam a procurar pelo convento alguma passagem que pudesse haver que eles não conheciam, que podiam ligar o lado de dentro para o lado de fora do convento, e não acham lugar nenhum, não acham passagem nenhuma. Então, mais uma vez, a espiritualidade ali ajudando e amparando o nosso Frei Luís. Bom, Frei Luís vai para Olinda, em Recife, ele finaliza todos os seus estudos e recebe autorização para ministrar missas. E Frei Cirico fica sabendo que no Brasil, no Rio de Janeiro, tinha uma cidade que tinha um clima muito parecido com a Alemanha e que tinha uma grande quantidade de colonos alemães. Então, o que ele faz? Ele transfere Frei Luís, né, da Bahia para o Rio de Janeiro. E ele vai trabalhar lá no convento Sagrado Coração de Jesus, onde ele começa a ministrar suas missas. Além de ministrar missas, ele começa a atender aquela população, começa a distribuir amor, começa a praticar caridade, recebe aquele amor, aquele carinho todo do povo petropolitano. E não era difícil de ver Frei Luís andando pelas ruas acelerado, de ver Frei Luís correndo, de ver até mesmo as pessoas dando carona para Frei Luís, porque o raio de ação dele a cada dia aumentava mais, eram mais pessoas e mais pessoas necessitadas para serem atendidas. Ele a pé já não aguentava mais. Então o que Frei Luís vai ganhar? Ele ganha 2 cavalos do senhor Jerônimo. O primeiro cavalo chama-se Batalha. E o que acontece? O Batalha não dá conta, o Batalha fica enfermo. E ele ganha um segundo cavalo, que é chamado Guarani. E o campo de ação, o raio de ação de Frei Luís cada vez aumentando mais, né? E o cavalo já não consegue mais dar conta de tantas pessoas que tinham que ser atendidas. Até que um dia, Frei Luís ganha 2 automóveis, com motoristas particulares. O primeiro automóvel ele batiza de Luizinho, e o segundo automóvel ele vai batizar de Andorinha. E aí, o raio de ação de Frei Luís, da assistência de Frei Luís, aumenta mais ainda, chegando ao ponto de Frei Luís vir ao Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, atender pessoas necessitadas. Mas Frei Luís não fazia apenas isso. Frei Luís também, nas confusões que havia ali entre patrões e empregados, Frei Luís estava lá presente. Ele não se metia politicamente, ele tentava ali apaziguar o ânimo, tranquilizar as pessoas para que pudessem chegar no ponto em comum. Mas só que Frei Luís, ele observa que os trabalhadores precisavam de alguma coisa a mais, né? Que não era só trabalhar, ir para casa e da casa para o trabalho. Então Frei Luís ele vai fundar o Centro Católico, onde ele inaugura um salão, onde as pessoas poderiam ir lá para poder se divertir, para poder conversar, para poder brincar e até mesmo para poder assistir filme. E para as mulheres, ele funda as obras das Filhas do Sagrado Coração, onde as mulheres podiam ir para lá, para aprender o corte, a costura, o bordado e outras atividades manuais. E Frei Luís também vai fundar um jornal chamado O Centro. Esse jornal ele tem uma grande circulação ali para Petrópolis, mas infelizmente, por dificuldades financeiras, a circulação é interrompida. E a caridade acompanha Frei Luís. Então, Frei Luís recebia um presente, mais à frente ele percebia que aquela pessoa necessitada precisava daquele presente, e ele pegava o presente e dava para a pessoa. No exemplo, um sapato, né? Então o sapato dele estava muito velho, então ele ganhava um sapato. Ele não pegava o sapato novo, botava no pé e dava o sapato velho para o necessitado. Ele pegava o sapato novo, dava para o necessitado e continuava com o seu sapato velho. E Frei Luís também tinha uma sacolinha. Então Frei Luís pedia às pessoas ali um dinheiro para a sua sacolinha. E arrecadava aquele dinheiro, e quando ele ia atender as pessoas mais necessitadas,
ele distribuía o dinheiro dele entre aquelas pessoas. Nem aqueles que davam dinheiro perguntavam para que era aquele dinheiro, e muito menos aquelas pessoas que recebiam dinheiro perguntavam a Frei Luís a origem daquele dinheiro ou para que aquele dinheiro. Por quê? Porque eles acreditavam na idoneidade do nosso querido Frei Luís. Mas, como o Frei Luís se destaca muito em Petrópolis, Dom Silvério resolve levar Frei Luís para Bicas, para desenvolver o mesmo trabalho em Petrópolis. Ele chega lá, ainda novo, as pessoas ficam desconfiadas dele, mas ele vai fazendo o mesmo trabalho, vai atendendo as pessoas com carinho, com amor, vai ganhando a confiança, e o trabalho dele vai se alastrando ali por Bicas, em Minas Gerais. Até que Dom João Braga traz Frei Luís de volta para Petrópolis, não para celebrar missas, mas para ser seu secretário particular. E aí Frei Luís passa más situações. Uma delas, né, onde o Dom João ia, Frei Luís tinha que ir junto. Então chegava numa festa, Dom João Braga não aguentava mais comer, ele passava aquela comida e aquela bebida para Frei Luís comer. E Frei Luís nos deixa um legado muito grande. Ele vai escrever 2 livros, né? Vida e Culto de Santo Antônio, que nós temos aqui na nossa livraria. É um livro muito bem escrito, conta muito bem a vida de Santo Antônio. E o livro Belezas da Alma Humana, livro que ele escreve, e depois que ele relê esse livro, ele acaba destruindo o livro. Nós não sabemos por quê, ele não informa ninguém o motivo que o levou a destruir o livro. E ele traduz um romance alemão, Josefina, e também ele vai lecionar no colégio, na escola gratuita de São José, não só o ensino religioso, mas também outras disciplinas. E aí eu trago alguns fatos interessantes da vida de Frei Luís. Um belo dia, Frei Luís estava aqui no Largo do Machado, no carro, atendendo as pessoas, e um jovem para o carro e pede para que Frei Luís fosse à casa de sua mãe, que ela estava muito enferma. Frei Luís, por ser um colono, ele sabia manusear as ervas, e quando ele vem para o Brasil, ele se interessa pela fauna brasileira, flora brasileira, e ali ele estuda a flora brasileira e também vai desenvolvendo seus remédios, né? E aí Frei Luís fala para esse rapaz: olha, não tem como eu ir agora, porque eu estou muito ocupado, se eu for eu vou deixar de atender as pessoas. E o rapaz fica: mas Frei Luís, minha mãe está doente, eu preciso que o senhor vá lá. E aí Frei Luís fala assim: bom, se eu continuar conversando, eu vou ter menos tempo, então vamos embora, entra no carro que eu vou lá visitar sua mãe. E quando o Frei Luís vai fechar a porta, o terço que ele havia ganho de sua mãe prende na maçaneta do carro, e ao fechar a porta, o terço se arrebenta e as pedrinhas se espalham. Frei Luís olha aquilo e fala: poxa, se eu parar para catar tudo isso daqui, danou-se, né? Não tem como atender as pessoas. E aí ele segue em caminho. Ao final de atender todas as pessoas, quando Frei Luís está voltando para Petrópolis, ele vira para seu motorista e fala: entra nessa rua que vamos lá no convento. E quando o porteiro vê o carro de Frei Luís chegando, né, ele saúda Frei Luís: Frei Luís, que bom o senhor ter vindo, porque um senhor esteve aqui e deixou um pacote para você. Aí Frei Luís fala assim: poxa, mas eu não falei para ninguém que ia vir aqui, eu decidi agora aqui que eu ia vir? Aí, não sei, eu sei que tem um pacote aqui para o senhor. E aí quando o Frei Luís pega aquele pacote e abre, simplesmente era o terço que ele tinha ganho da sua mãe, que fazia suas orações diariamente. Quando ele se despede, a sua mãe tira o terço do bolso e dá para ele. Isso totalmente reconstruído. E aí nós temos uma outra passagem, essa do seu Carlos, o empresário petropolitano, que estava totalmente endividado, não tinha dinheiro para pagar os provedores, não tinha dinheiro para pagar seus empregados, e desesperadamente ele vai até o convento. Pede para falar com Frei Luís, mas só que Frei Luís estava muito enfermo. O médico falou que ele não poderia receber visitas. Pois bem, seu Carlos fica desesperado, sai do convento e pensa em cometer o suicídio. Não tem jeito, não vou passar por essa vergonha, eu vou cometer o suicídio. Alguns metros à frente, quem surge à frente dele? Frei Luís. E Frei Luís: o que está acontecendo, seu Carlos? Eram conhecidos. Ele relata tudo para o Frei Luís o que estava acontecendo. Frei Luís abraça ele e fala: olha, toma aqui essas ervas de camomila, chega em casa, faz um chazinho, dorme, que amanhã vai estar tudo resolvido, e esquece essa história de cometer suicídio. Como que Frei Luís sabia, se ele não tinha comentado nada, que Frei Luís quer cometer o suicídio? Então ele retorna para casa, descansa, Frei Luís vai para o convento e liga para um monte de pessoas. No outro dia de manhã,
Seu Carlos chega na empresa e o contador vem desesperado na direção dele. Seu Carlos, aconteceu um milagre. E seu Carlos, o que foi? Aconteceu que depositaram tanto dinheiro na nossa conta, que nós temos dinheiro para pagar nossas dívidas, nós temos dinheiro para pagar nossos funcionários e ainda sobra uma reserva. E seu Carlos sai desesperado da empresa em direção ao convento. Chega lá, abraça Frei Luís, se joga aos pés de Frei Luís, começa a chorar e Frei Luís coloca ele de pé. E fala para ele, o que está acontecendo? E ele relata tudo o que aconteceu. E Frei Luís fica parado assim, olhando para a cara dele. Por quê? Porque Frei Luís, em momento algum, ele saiu do quarto. Naquele dia, realmente, Frei Luís estava doente. Os irmãos de franciscanos ali à porta do quarto dele, orando por ele. E eles viam que dentro do quarto de Frei Luís pipocavam luzes de várias cores e viam entrar luzes e saindo luzes por debaixo da porta. Porque Frei Luís, assim como Francisco de Assis e assim como Santo Antônio, também era um médium de efeitos físicos. E um dia, fazendo uma celebração, Frei Luís consegue ver a sua própria morte. Bom, e aí nós temos um outro fato extraordinário. Frei Luís estava dormindo, saiu do seu quarto, muito enfermo, debilitado, não aguenta e cai no corredor. Ele podia ali no corredor, se fosse qualquer um de nós, gritar para socorro, mas o que ele fala? Bom, já as horas estão avançadas, né? Meus irmãos estão todos dormindo, e se eu gritar para socorro, eu vou acordar eles. Vou fazer o seguinte, eu vou dormir aqui no chão mesmo. Quando alguém acordar, vai abrir a porta, vai me ver, vai me levar para dentro. Mas só que surge um frade alto, forte, pega Frei Luís pelo braço, leva Frei Luís para dentro do quarto, e no outro dia de manhã, Frei Luís pergunta para um, pergunta para dois, pergunta para três, ninguém tinha visto o tal frade forte, vai ao porteiro, e o porteiro fala, Frei Luís, todos nós temos quase a mesma altura, todos nós temos quase o mesmo porte físico, não tem aqui dentro nenhum frade alto, nem forte. Então, mais uma vez, a espiritualidade ajudando o nosso querido Frei Luís. Mas todos aqueles que servem no caminho do bem, as sombras sempre tentam atrapalhar. E Frei Luís sofre uma série de infortúnios. O primeiro, Frei Luís estava dentro do convento, ao passar pela recepção, um senhor que estava lá sentado com a arma escondida entre os jornais, saca a arma e dá um tiro pelas costas em Frei Luís. A bala se aloja no seu pulmão, Frei Luís cai no chão muito ensanguentado, é levado para o hospital e entra em processo cirúrgico. É extraída uma parte do projetil. A outra parte fica, porque se fosse removida, poderia haver uma grande hemorragia e Frei Luís poderia desencarnar. E Frei Luís, vindo amaldiçoar a pessoa, não. Ele pede para que todas as pessoas perdoassem o rapaz que cometeu esse crime. Um outro fato interessante, Frei Luís estava no convento, 3 rapazes chegam à porta, batem no convento e pedem que ele fosse na casa ajudar um amigo que estava muito enfermo. E assim Frei Luís vai. Pega a sacolinha dele, pega o terço dele e vai. Só que quando Frei Luís vai chegando a alguns metros da cabana, ele vira para os amigos e fala, infelizmente vocês demoraram muito, o amigo de vocês já morreu. E aí eles ficam se olhando, falam, peraí, como que esse cara está de caô com a gente, né? Então um deles sai correndo para a cabana, chega lá e constata que realmente o amigo estava morto. Então ele volta, olha para os outros 2 amigos e fala, realmente, nosso amigo morreu. E aí eles se tocam espiritualmente, falam para Frei Luís que eles foram contratados para matá-lo e pedem perdão a Frei Luís. Um outro caso interessante, 2 rapazes chegam no convento, falam para Frei Luís o mesmo motivo, tinha uma pessoa enferma que precisava de ajuda e Frei Luís vai. Mais uma vez, ele pega sua sacolinha com as ervas, pega o seu terço e vai, entra na charrete. Só que, em determinada altura do caminho, a charrete entra para dentro da floresta. Tudo bem, um atalho, né? Aí Frei Luís pensou, tudo bem, um atalho, vai chegar mais rápido lá, a pessoa está doente. Quando chega alguns metros depois, eles param a carroça e falam para o Frei Luís, olha, nós fomos contratados para matar. O senhor, por gentileza, desça da carroça que nós vamos enforcar o senhor aqui no meio dessa floresta. E Frei Luís começa a fazer suas orações. Um sobe no galho da árvore, tenta fazer o nó na corda e não consegue. Desce, o outro zomba dele, sobe no galho da árvore, tenta fazer o nó também e não consegue. Então ali eles percebem que existia alguma coisa de muito espiritual, eles saem correndo e abandonam o Frei Luís no meio da floresta. Um outro caso bem interessante, né? Frei Luís já vinha atendendo as pessoas, estava a cavalo, a hora da noite já era bem avançada, e surge um rapaz com um pedaço de pau na mão, pula na frente de Frei Luís e fala, Frei Luís, não tem jeito, hoje eu vou lhe matar. E quando esse rapaz levanta o pau para bater no Frei Luís, o Frei Luís se concentra, faz uma oração e os braços dessa pessoa ficam paralisados.
Segundo as notícias, esse rapaz teve seus braços paralisados até o dia da sua morte. Então, talvez se tivesse pedido perdão a Frei Luís ali, os movimentos tinham voltado ao normal. Então, o que a gente vê? A gente vê que toda vez, né, que a gente está no caminho da luz, sempre o caminho das sombras procura nos atrapalhar. E aí tem um fato que acontece com o Frei Luís lá na praia de Botafogo, em que alguns falam que foi um acidente, outros falam que foi um outro atentado. Frei Luís vinha de mais um atendimento, quando violentamente um caminhão acerta o seu veículo, né? O carro tomba, Frei Luís se machuca na testa, se machuca o nariz, tem cortes na boca, quebra vários dentes e sua dicção fica muito prejudicada. Então, o que significa isso tudo? Por que tudo isso? Porque Frei Luís naquela época já combatia a magia negra, né? E já despertava em muitas pessoas o ódio, a raiva e o desejo de se vingar dele por ele praticar tanta caridade. Mas no hospital, Frei Luís, assim como Francisco de Assis, também atendia as pessoas, também benzia as pessoas. Como Frei Luís ficou impossibilitado de fazer missas porque a sua dicção ficou muito prejudicada, é dado a ele toda terça-feira à noite no convento para ele dar as bênçãos de Santo Antônio. E lá comparecia um grande número de pessoas. Algumas pessoas se sentindo mal, outras pessoas enfermas, e Frei Luís pegava o recipiente, colocava as flores ali dentro e espargia aquela água sobre as pessoas. Quando acabava a missa, as bênçãos, aquelas pessoas que estavam se sentindo mal se sentiam totalmente bem, muitas pessoas que estavam enfermas se sentiam melhores e outras se sentiam curadas. Então a fama das bênçãos de Santo Antônio toda terça-feira se alastrou por toda Petrópolis e cada vez mais a igreja se tornava mais cheia. E aí nós temos uma curiosa, né? A família leva a menina que estava fazendo aniversário para receber as bênçãos de Frei Luís. Frei Luís estica sua mão sobre a família e ela acha estranho, por que Frei Luís está com uma mão para trás? E ela malandramente vai se deslocando para um lado, vai se deslocando para o lado e percebe que a mão que estava para trás, Frei Luís a escondia porque tinha um estigma na mão dele, assim como tinha na mão de Francisco de Assis. Bom, mas infelizmente, no dia 8 de abril, o coração de Frei Luís para. Aquela notícia da morte de Frei Luís se espalha por toda Petrópolis, por todo o Rio de Janeiro e por Bicas, em Minas Gerais. A quantidade de pessoas que compareceram ao convento foram enormes. As pessoas encheram a missa, a igreja, encheram o pátio, encheram ao redor, né? Muitas pessoas lá presentes. E coube ao seu Gastão, que era um jornalista, organizar uma vaquinha para que eles pudessem fazer uma última homenagem ali a Frei Luís. Então eles vão chamar o senhor Aníbal, que era um doutor, era amigo de Frei Luís e também era um escultor, que vai esculpir um busto para Frei Luís. O mesmo busto que nós temos aqui é cópia do que tem na igreja de Petrópolis. E no dia da homenagem, no dia da inauguração do busto, uma grande quantidade de pessoas lá comparecem para poder agradecer a Frei Luís por tudo aquilo que ele fez pela população, não só petropolitana, mas pela população mineira, pela população da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu trago para vocês algumas fotos, né? Essas primeiras fotos são as fotos da Alemanha. Essa daí é a foto em que Frei Luís viveu na sua infância, na sua adolescência. E aí nós temos a foto da igreja que Frei Luís frequentava lá na Alemanha. Nós temos a foto do colégio, onde Frei Luís onde havia aquelas batalhas entre os grupos mais fortes como os grupos mais fracos. E aí nós temos a foto da fachada do comércio da família. Vocês podem ver que tem um W Reiki ali, que significa Hermano Reiki, né? E aí nós temos ali em Petrópolis, no quarto onde o Frei Luís ficava, nós temos ali a mala de Frei Luís, a vitrine, a cristaleira de Frei Luís e alguns outros utensílios de Frei Luís. E quem fica de frente para esse convento, do lado direito, existe uma rua que foi recebida em homenagem ao Frei Luís, o nome dele.
E aí nós temos a imagem de Frei Luís novinho, lá em Bicas, né, quando ele é levado de Petrópolis para Bicas, onde ele faz todo aquele processo, mesmo que ele fazia em Petrópolis. E aí temos uma foto já de Frei Luís mais novo, já aqui em Petrópolis. E aí nós temos a foto do Frei Luís já mais experiente, mas muito mais enfermo, né, ali em Petrópolis, durante sua celebração, recebendo todo o carinho, todo o amor do povo petropolitano. E aí nós temos a foto da missa de corpo presente do nosso querido Frei Luís. E já caminhando já para o final da nossa apresentação, do nosso estudo, eu trago para vocês um texto que Frei Luís falou para um casal de amigos. Nunca deixei de praticar a caridade, fosse para quem fosse. Fosse para quem fosse. Então, não tinha nenhum tipo de discriminação. Podia ser pobre, podia ser rico, podia ser branco, podia ser preto. Se a pessoa estivesse precisando, independente do dia, da hora, Frei Luís ia para atender a pessoa. Fosse do que fosse. Mas o que seria fosse do que fosse? A caridade da esmola material, a caridade do socorro espiritual, do pão e da palavra. E aí Frei Luís encerra sua fala dizendo: será a minha glória e a minha oferenda a Jesus de menino. E aí eu pergunto para vocês, o que nós estamos fazendo de oferenda a Jesus? Será que nós estamos realmente praticando a caridade da esmola material? Ou será, como Frei Luís fez, pegava lá uma coisa nova e dava para um necessitado? Ou será que nós estamos pegando aquele sapato velho que já não dá mais, que já está rasgado, aquela camisa que já está surrada, cheia de rasgos, né, e estamos dando para a pessoa necessitada? No Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre o supérfluo e o necessário. Será que nós estamos dando o supérfluo para o nosso próximo? Ou nós estamos abrindo mão daquilo que é necessário nosso para compartilhar com o nosso próximo? Isso é para a gente refletir. Do socorro espiritual. Quantas vezes nós direcionamos nossas orações para nós, para os nossos mentores espirituais, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, né? É fácil. Mas e para os nossos inimigos? Será que a gente reza por eles? Não inimigos só do plano físico, mas inimigos do plano espiritual. Aqueles que em vidas passadas nós tivemos juntos, que nós fizemos muitas coisas erradas. Será que a gente reza por ele? Pelos chamados, entre aspas, obsessores? Será que a gente reza? Será que a gente reza pela nossa colônia espiritual? Mas eu não sei de onde eu vim. Não tem problema, reza pelos seus irmãos da colônia espiritual que estão lá. Será que a gente reza? Será que quando a gente está passando num carro, ou está passando a pé, que a gente vê uma pessoa necessitada na rua, será que a gente reza por essa pessoa? Pede que ela passe uma noite ali protegida, que não venha uma pessoa mal intencionada e jogue um galão de gasolina e taque fogo naquele morador de rua? Será que a gente faz essa oração? Do pão. Será que a gente se preocupa em ir no mercado e comprar uma coisa de qualidade para dar para uma pessoa que está precisando? Será que a gente chega para um morador de rua e baixa perto dele e fala assim: seu fulano, o que o senhor está querendo comer hoje? Um joelhinho, um suco, um prato de arroz com feijão, com uma carninha, com uma batata frita, com uma saladinha? O que o senhor quer comer hoje? Será que a gente faz esse tipo de pergunta? Ou simplesmente a gente vai lá no botequim, compra uma coxinha, compra um refresco lá qualquer e dá para aquele morador de rua? Será? Vamos nos colocar no lugar desse morador de rua. Se eu estivesse ali, o que eu gostaria de receber? Né? E da palavra. Quantas vezes a gente viu um amigo nosso de trabalho lá triste, chateado, porque está passando por momentos difíceis, e a gente chegou perto desse amigo e abraçamos ele e conversamos com ele: amigo, o que está acontecendo com você? Você não é assim? Por que você está com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude? O que está acontecendo com você? Será que a gente se coloca dessa forma com o nosso próximo? Né? Será que a gente procura puxar o tapete do nosso próximo? Eu vou puxar o tapete dele porque o meu supervisor tem 2 pessoas aqui para poderem ser promovidas, então eu vou puxar o tapete dele, eu vou falar mal dele pelas costas e quem vai ser promovido sou eu. Será que a gente faz isso? Será que a gente deixa as pessoas competentes de lado para botar gente que são apadrinhadas politicamente? Será que a gente faz isso? Não, o cara é competente, mas o fulano aqui é amigo do deputado tal, então eu vou botar o cara aqui que é amigo do deputado tal. Será que a gente faz isso? Será que a gente gostaria que fizesse isso com a gente?
Então, são coisas que a gente tem que refletir. Frei Luís, ao longo da vida dele que nós vimos, ele não teve uma vida de rosas sem espinhos. A vida dele foi uma vida de rosas com muitos espinhos. E ele nos mostra, assim como as palestras, os estudos que foram demonstrados anteriormente, começando por Maria, depois por José, depois por Jesus, depois por Chico, depois por Francisco de Assis, e nós falamos ali um pouquinho sobre a vida de Santo Antônio. Será que a gente não percebe a dificuldade que eles tiveram encarnados? Será que nós não percebemos as lições de vida que eles nos ensinaram? E a gente continua criando confusão com o nosso vizinho, a gente continua criando confusão na nossa família por causa de política, e isso não pode mais. A gente tem que, às vezes, a gente se silenciar perante uma determinada coisa, não é porque nós somos covardes, não, nós somos inteligentes, porque se nós continuarmos ali batendo boca, o que vai acontecer? A atmosfera vai piorar, vai ficar mais densa, vai ficar mais pesada. Então, nós também temos que saber ficar em silêncio. Bom, e aí as referências que nós pegamos, né? O Paulo Rui Portela, falando sobre o lar de Frei Luís, nós extraímos um pouco das falas dele sobre Frei Luís. Nós consultamos esses 3 livros, e esse primeiro livro foi muito estranho, porque eu estava no trabalho e chegou um senhor e falou assim: você já leu esse livro? Aí eu olhei assim, vi que franciscano, Imaculada Conceição. Eu falei: não, fica com esse livro aí, lê, que daqui a pouco eu passo aí e pego de volta. E depois de 2 meses depois, o senhor apareceu lá no serviço e pediu o livro. Amanhã eu vou vir aqui pegar o livro, você tem como me devolver? Eu disse: tem. E aí, no outro dia de manhã, ele apareceu e devolvi o livro para ele e agradeci. Lei lá de Abreu, que fala sobre a vida de Frei Luís, e do nosso querido Luiz da Rocha Lima, né? Frei Luís, o Operário do Brasil, da editora aqui do mesmo Frei Luís. E nós acessamos alguns sites, né, que nos comprovaram as informações contidas nos livros, e alguns sites nos deram informações complementares. As fotos foram extraídas dos livros, foram trabalhadas no ChatGPT e no Gemini, para que assim elas pudessem ter uma melhor qualidade, para que vocês pudessem visualizar, né, um colorido melhor. E elas foram trabalhadas, o design delas foram trabalhadas no Canvas. Bom, gostaria de agradecer à comissão administrativa, gostaria de agradecer a todos que estão aqui na mesa, gostaria de agradecer a todos os orientadores, a todos os alunos do som que aqui se fizeram presentes, por todo o carinho, por toda a atenção, por todo o amor que vocês dedicaram ao longo da apresentação da palestra. Como a gente não vai se ver mais esse ano, desejo para vocês um Feliz Natal, um 2026 de muita luz, de muita paz, e gratidão a todos vocês. Muito obrigado.